Olá, igreja, boa noite. Quer dizer, não sei se você vai ver esse vídeo de manhã, ou à tarde, ou à noite, então que o Senhor possa estar te abençoando. Hoje é um tempo especial, um domingo que a gente celebra a ressurreição do nosso Salvador. Eu vou pedir para a Lorena estar iniciando orando e a gente vai cantar a música Mais Forte que a Morte. Amém? Oremos. Pai, nesse momento, Deus, eu venho te agradecer, ó Deus, por mais um dia, Deus, que estamos Amém. aqui na Tua presença, Deus. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor enviou o Seu Filho, ó Pai, para que pudesse morrer, Deus, ali naquela cruz, ó Deus, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos receber a salvação vinda do Senhor, ó Pai. Muito obrigada por tudo, ó Deus. Mesmo nesses dias difíceis, ó Pai, nós temos a oportunidade de Te louvar, ó Deus, através desse vídeo, através da palavra do Senhor, ó Deus, que nós temos, que o Senhor possa, Deus, estar falando conosco, ó Pai, através desse louvor e da palavra que a pastora vai trazer, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos celebrar a ressurreição do Senhor. Ele abriu o mar. Ele parou o sol. E o universo com ele insistia em brilhar. E se a noite me alcançar, e lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Teu amor me fez novo, és o Rei da glória. Onde está que eu possa de ti me separar? Não há nada, não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Eu vou viver, com Ele eu vou, por Ele eu vou. Amém. Fiquem agora com a palavra da pastora Tânia. Vamos ouvir o que o Senhor tem para falar com a gente. Olá, igreja. Espero que todos estejam muito bem, principalmente neste domingo de Páscoa. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor agora que fale conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Hoje, com certeza, vamos falar sobre ressurreição. E eu convido a você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Vamos ler juntos? Então lá.
no domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele e quando voltaram do túmulo contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Nós não vamos ler todo o capítulo 24, vamos ler alguns versículos, mas essa primeira parte eu quero dizer que nós temos muita coisa a ver, a encontrar, a conhecer sobre essa primeira parte que nós lemos. Primeiro, a Páscoa ela deve ser comemorada com muita alegria. Mas por que isso? Por que muita alegria? Muito simples, porque a Páscoa é a ressurreição de Cristo, do nosso Salvador, daquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí, também a ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo amor de Deus por nós. Isso não é muito importante? Muito importante mesmo. E sem a ressurreição, a nossa esperança seria vã, pois não teríamos nossos pecados perdoados. Por isso é tão importante a nossa Páscoa. Por causa da ressurreição de Cristo, a morte não tem mais a última palavra. Pois Jesus venceu a morte, o túmulo dele está vazio. Podemos destacar 3 acontecimentos nesse texto. Temos muito mais acontecimentos para vermos, mas eu destaco 3. Primeiro, as testemunhas da ressurreição, dos versículos de 1 a 6, depois o 10 e o 13, que nós já lemos. Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu às outras mulheres e aos 2 discípulos no caminho de Emaús, a Simão também, e aos 11 discípulos na Galileia. Isso eu encontro em Mateus, capítulo 28, versículos 16 e 17. Segunda acontecimento que eu observo nesse texto foi a transformação dos apóstolos. Versos 45 a 49. Vamos ler? Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no 3º dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu,
mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Vocês lembram bem como eram os apóstolos antes da ressurreição? Eles eram medrosos. Lembra de Pedro? Eles já estavam desanimados, eles eram reclamões também. Me lembro agora, quando Jesus tinha aquela multidão de 5.000 para multiplicar, fazer a multiplicação dos pães, eles estavam, antes de saber o que ia acontecer, eles não queriam, estavam considerando quanto dinheiro ia gastar, como ia ser difícil. Eles eram assim, bem parecido conosco. Mas depois da transformação, eles se transformaram de uma tal forma que eles passaram a ser homens valentes, homens fervorosos no testemunho. E como nós também precisamos sermos fervorosos no nosso testemunho. O testemunho que nós damos é muito mais do que falar do que saber, mas é viver. Esse testemunho de vida é que faz a diferença, é que vai impactar aqueles que não conhecem a Cristo, é que vai trazer transformação também na vida dos outros. Os apóstolos foram transformados e transformaram. E pregaram com outra maneira, falaram com muito entusiasmo. E assim também que nós precisamos fazer. Eles, apesar de enfrentar prisões e até a morte, essa mudança acontece após a ressurreição de Cristo. Muitas vezes, nós andamos pela vida como que se Jesus também não tivesse sido ressuscitado. Já perceberam isso? Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós não percebemos que Jesus está ao nosso lado, porque é Ele que nos garante, quando nós não valorizamos a ressurreição, porque para haver ressurreição houve morte, nós somos como os apóstolos eram antes. Mas eu proponho a você, como eu quero propor a mim, que a cada dia eu me fortaleça mais na palavra, que a cada dia eu ore mais, que a cada dia eu dê mais atenção, dê o meu ouvido para aquele que precisa, seja ele meu irmão em Cristo, seja ele alguém que ainda não conhece a Jesus, principalmente esse, porque eu tenho uma oportunidade, uma grande oportunidade de que ele venha conhecê-lo como seu único Senhor e Salvador. E a terceira consideração que eu tenho para esse texto é que a ressurreição pode fazer a diferença em nossas vidas. Muito mais do que na vida dos apóstolos. Porque hoje nós temos toda a palavra nos ensinando o que os apóstolos fizeram. E nós sabemos que, olhando para o que eles fizeram, vendo o que eles viveram, nós podemos fazer ainda melhor. Jesus mesmo disse que se nós acreditássemos, se nós tivéssemos fé suficiente, nós faríamos coisas melhores ainda, maiores ainda do que as que foram feitas por ele. Mas, infelizmente, nós não vemos isso acontecer. Que essa Páscoa seja uma Páscoa que nos chame ao avivamento. Que seja uma Páscoa que nos chame a vivermos como cristãos autênticos, como pessoas que conhecem quem é o Salvador, quem é que fez tudo o que fez por nós, quem é que ainda faz, quem é que acampa os anjos ao nosso redor, quem é que nos protege, quem é que nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa,
Ou quem é que ainda que deixe que coisas que não são agradáveis a nós nos aconteça? É aquele que nos ama incondicionalmente. E por isso ele permite que passemos por algumas situações para que cresçamos. Então, que essa mensagem fique bem no nosso coração guardada. Que não pare hoje. Que a nossa Páscoa seja todos os dias. Que todos os dias seja um dia de motivo de agradecimento a Jesus. Quando nós nos levantamos da cama, quando nós andamos, quando nós vemos os nossos filhos, ou quem não tem filho, quando nós vemos os nossos pais, ou quando nós vemos as coisas acontecerem, quando nós estamos na igreja. Que saudade de estarmos juntos na igreja. Que vontade de estarmos de novo. Estamos orando ao Senhor que tudo isso passe para que nós possamos dar mais valor. Às vezes desvalorizávamos. Talvez muitos iam para o culto simplesmente por ir. Simplesmente porque estavam acostumados a fazer isso. Quando o culto é um culto de celebração a Deus. Esse domingo e todos os outros domingos nós separamos para louvar ao nosso Deus, para agradecer ao Cristo que morreu e ressuscitou por nós. Todos os domingos nós vamos lá para louvá-lo com louvores que saiam do nosso coração, da nossa alma, que não seja da boca para fora, mas que seja de dentro, que seja um momento de gratidão, que nós possamos todos os domingos agradecermos a Deus. Estou falando isso em relação ao culto, mas em relação à nossa vida diária, que nós possamos demonstrar com a nossa vida quanto Jesus é valioso para nós. O caminho de Emaús é o caminho dos sonhos desfeitos. O caminho de Emaús é o caminho da esperança morta. É o caminho dos projetos inacabados. É o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Talvez você pense assim: não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. Meus filhos não têm mais jeito. Minha saúde não tem mais jeito. Mas lembrem, no caminho de Emaús, quando eles foram conversando com Jesus, eles foram só reclamando, tristes, porque Jesus tinha morrido para eles. Mas quando eles descobriram que Jesus estava ali, que era Jesus que tinha comido com eles, que era Jesus que tinha falado com eles, e eles voltaram para Jerusalém, voltaram correndo para falar para todo mundo o que eles tinham visto, quem eles tinham visto, o que eles tinham passado, a alegria deles. E é isso que eu queria também que acontecesse conosco, que nós tivéssemos uma alegria tão profunda pela ressurreição de Cristo, que a Páscoa não fosse só hoje, que fosse todos os dias. E agora eu quero orar com vocês mais uma vez. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra. Ela pode falar muito mais do que eu explanei até aqui. Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Tua palavra nos transforma, Tua palavra nos dá equilíbrio, Tua palavra nos dá força para continuarmos nesse mundo tão difícil que jaz no maligno. Mas o Senhor ressuscitou. Louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. Glórias a Ti, Senhor. E agora, eu desejo a todos vocês uma Páscoa excelente, em nome de Jesus.